Muito bem, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai tratar sobre a geografia do poder chinês. Tá? Então, a gente vai fazer um raio-x aí de todos os pensamentos aí que Kaplan fala da China, dentro do livro A Vingança da Geografia. E eu vou chamar a atenção para alguns pontos que eu acho que podem ser cobrados em prova, dentro aí do que eu penso que é o mais importante aí de saber. Então, assim, de cara, eu acho que tem que ficar bem claro, ele já falou isso no início do vídeo, porque já fica logo bem ali na cabeça da gente, né? Na visão de Kaplan, a China, ela se sente ali, por causa da geografia dela, claustrofóbica, tá? Então, assim, ela se sente muito fechada, tá? E ela se vê numa necessidade contínua de se expandir, tá? A gente vai ver as motivações disso estão associadas principalmente à ideia de sobrevivência e prosperidade. Dentro daquele contexto lá da Amazônia Azul do Brasil, a China também tem algo parecido, só que numa ideia mais expansionista. Tá? Então, ela vê ali a necessidade de sobrevivência da sua população de quase 1,5 bilhão de pessoas e, ao mesmo tempo, a necessidade de prosperidade por meio da expansão econômica para poder, com isso, ela consiga atingir aí, ela tem mercado consumidor, tem insumos e tem também as suas necessidades energéticas atendidas. Tá? Ela tem uma busca enorme por hidrocarbonetos, por energia alternativa. Tá? Então, assim, é uma grande busca contínua da China isso aí. Tá bom? E a gente vai ver que tem algumas diferenças entre essa solução chinesa em comparação com o chamado sonho americano. Tá bom? A gente vai falar sobre isso aí. E aí, para começar, é bom a gente voltar um pouco no tempo e ver, né, na obra de Mackinder, que lá no primeiro livro dele, né, primeiro legado dele, vocês vão lembrar quando eu comentei de Mackinder, que é o pivô geográfico da história, né, em 1904, ele já começa a tecer umas primeiras considerações, né, sobre a China. Tá? Ele começa fala, por exemplo, com relação ao litoral chinês, né, dentro daquela questão do velho mundo, né, da ilha mundial, a China ela ocupa uma posição privilegiada por ela ter mais ou menos em torno de 14 mil quilômetros de litoral, bem recortado, com bons portos naturais, e ao mesmo tempo ocupar uma posição que vai ali do litoral e adentra ali pelo interior eurasiano ali, ou seja, ela ocupa meio que uma posição central na ilha mundial. Tá? Então isso dá para ela uma preponderância geográfica muito grande, tá? É bem importante olhar isso aí, na hora até que a gente comparar, por exemplo, a China com a Rússia, porque a Rússia, a frente dela no litoral é para o Ártico, que quase a maior parte do tempo está congelado, ou seja, a Rússia não tem saída para o norte. Então, por isso que a Rússia se vê defrontada ali com a necessidade de estar sempre ali tentando obter uma saída para águas mais quentes, tá? E a China não tem isso. A China está numa situação mais favorável, tá? Depois, no segundo legado, né, no Ideais Democráticos e Liberdade, ele continua falando sobre também a questão da China, né, começa a evoluir a China no sentido de também ser uma potência. E já no final da obra dele, né, depois da Segunda Guerra Mundial, O Mundo Esférico, a Vitória da Paz, ele faz algumas conclusões que chegam a ser até um pouco perturbadoras com relação à China, né, porque ele comenta que, junto com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha, a China viria a ser uma potência mundial colossal, tá? Fruto aí das suas características geopolíticas, tá bom? Então, fica esse primeiro raciocínio aí, mackinderiano aí, de grandeza da China, tá bom? E aí, para a gente poder entender essa grandeza toda, vamos dar uma olhada aqui, segundo a metodologia de Kaplan, né? Vamos olhar um pouquinho a história, né? Então, vendo a história, a gente começa a analisar que a China passou a crescer naquela área ali próximo de Pequim. Pequim ocupa uma posição mais a nordeste, né, da China, uma latitude mais alta, tá? E aí a gente vê aí que a tendência da China era uma contínua expansão para o oeste, tá? De forma a se defender. A gente vê até a própria disposição das muralhas da China era para proteger a China dos povos do norte e do noroeste, tá? Então a gente vê ali uma tendência de diversas dinastias, né? Da dinastia Tang,
da dinastia Qing, né, de tentar se expandir para o oeste, tá bom? Então, essa é a primeira questão que salta aos olhos. Mas para essa expansão lá dar certo, né, abrir caminho para o oeste, tinha algumas necessidades que precisavam ser superadas ali ainda próximo ao litoral, né, ali mais ali no Oriente. A principal delas era uma ligação entre dois rios importantes da China, tá, que é o Rio Amarelo e o Rio Yangtze. Isso foi conseguido, tá, por meio de um canal que ligava esses dois rios. Esse canal foi um divisor de águas, um ponto de inflexão, porque ele permitiu uma integração de uma grande área chinesa ali debruçada sobre o litoral. Tá? Então, essa interligação que aconteceu ali, mais ou menos ali, entre as dinastias Tang e Song ali, ela foi determinante para que, a partir dali, a China se expandisse para o oeste, tá? E conformasse ali a sua geografia. Tá? Por quê? Porque naquela época, né, você vivia ali segundo um ideal mais agrário, né? Então você precisava de estepes ali bem irrigadas para você ter ali mais próximo ali uma área de plantações agrícolas, tá? E aí a gente via a divisão da muralha da China, né? Numa clássica diferenciação que perdurou durante muito tempo na China. Isso vindo até bem próximo aí do século XX, né, daquela divisão inicial ali mais interna ali para a agricultura e a mais externa, um anel mais externo para a pecuária. Tá? Então, a gente vê isso aí, fica bem claro, né, essa situação. Tá bom? E aí, esse avanço para o oeste começou a fazer com que a China, né, os povos chineses, né, principalmente ali, dinastia Tang, por exemplo, começasse a ter uma grande relação com os povos mais do centro da Ásia, tá bom? Então, assim, começou-se a haver relações ali com povos do subcontinente indiano, naquela área ali do Levante, da Pérsia, tá? E chegando até ali nos domínios romanos, tá? Na época do Império Romano. Tá? Então, bem legal aí ver sobre essa perspectiva, tá bom? Aí ele faz uma geral aqui sobre as dinastias, né? Começa com a dinastia Qin, né? Que dá ali a conformação ali da sua etimologia, né? Do nome China e tudo mais. Aí depois ele fala da dinastia Han, que foi uma dinastia bastante militarizada, né? Que proporcionou aí um avanço ali, né? Das fronteiras para o oeste, né? Estabelecendo relações de suzerania e vassalagem ali, principalmente com os hunos, né? E naquela área também ali da Mongólia exterior, tá? A gente vê a Mongólia interior, né? Que está dentro da área da China, e a Mongólia exterior é onde hoje é a Mongólia, tá? A atual Mongólia, tá? E ao mesmo tempo abrindo esse corredor para o oeste, de forma a fazer uma junção ali do onde hoje é o Tibete, né? Naquelas muralhas que se erguem ali sobre os telhados do mundo, né? Ali no Himalaia, e mais para o norte ali, na área onde hoje é Xinjiang, tá bom? Então, bem ali mais para o oeste, ele chegando ali no deserto de Gobi, tá bom? Aí depois veio a dinastia Tang, né? Como eu falei aí, que foi uma dinastia que foi muito auspiciosa ali em termos culturais e militares, tá? Foi uma dinastia que evoluiu bem aí em termos de avanço, né? Da China, tá bom? E depois, por fim, veio a dinastia Qing, né? A dinastia Qing ela perdurou até a ascensão do poder dos comunistas na China. Então, uma dinastia também que foi muito longa, né? Ela passou por altos e baixos. No momento que ela passou o grande baixo dela foi ali no início do século XX, né? Foi quando a China, ela foi no final do século XIX e no século XX, quando a China foi subjugada pelos países europeus, tá? Principalmente ali pela Inglaterra, a Guerra do Ópio, né? Então, assim, a China foi subjugada, tá? Pelo imperialismo europeu, tá certo? Depois, pelo imperialismo japonês, tá? Então, foi um período de baixa, né? Digamos assim, da China, mas que depois, com o avanço, né? A tomada do poder pelos comunistas, a China voltou de novo a ter aquela ideia ali mais de grande China, né, como era antes, tá bom? Ele anota aqui que a China tornou-se um vasto continente em face do contínuo vai e vem de suas interações com o interior da Ásia,
constituído por estepes que se estendiam até o Heartland Mackinder. E é esse o quadro que move a realidade política da China atual. Tá? A gente nota aí que, até hoje, a China ela se vê numa situação de grandes disputas em termos internos, de interior da China, né? De grandes disputas étnicas, tá? Principalmente ali naquela área ali do Tibete e do Xinjiang, tá? Com a minoria uigur. E aí a gente vê ali que Kaplan coloca que um dos grandes empecilhos para o expansionismo chinês, né, dentro daquela teoria da solução chinesa, está no fato da China vencer esses problemas sociais internos, tá? E dali conseguir congregar melhor ali os esforços internos para poder dali se projetar mais para fora, tá bom? Bom, falar um pouquinho agora do avanço, né, né, dos comunistas, né? Então, assim, a vinda, né, a ascensão ao poder de Mao Tse-tung deu para a China uma nova cara, né? Então, assim, buscou-se, né, estabelecer de novo aquela grande China, uma China que exerceu muita influência no mundo durante vários momentos da história, tá? Tanto é que isso levou Mackinder, né, a concluir, né, que os grandes acontecimentos da humanidade vieram do leste. Tá? Então, não é essa coisa da Europa e Estados Unidos estarem exercendo ali um poderio mundial, é algo muito recente, né? Essa história ocidentalizada que é contada, né? Isso é tudo muito recente, fruto dessa influência europeia, tá? No pensamento mundial, tá? Esse pensamento ocidental, que na visão de Kaplan está meio que ficando agora, está sendo rompido, né? Fruto desse peso histórico de outras nações, digamos assim, com muito peso, né? Então, você vê, por exemplo, nação hindu, a chinesa, a turca, né? Então, assim, você vê que a eslava, né? Você vê todo ali um aumento, né, da projeção de poder dessas nações, né, que vieram de impérios muito grandes, antigos. Esqueci, né, o Império Persa, né, então naquela área do Irã, né, que também tem um grande histórico, né, que é o Império Persa, né, a gente vê a figura de Ciro, por exemplo, né, o Império Medo-Persa ele dominou a Babilônia, chegou até as portas da Europa. Então, assim, você vê que hoje, né, na ideia de Kaplan, essas etnias, né, mais fortes estão tentando voltar à posição que elas ocupavam anteriormente, tá bom? Então, a China, ela entra muito nesse contexto aí, tá bom? Muito embora as atuais fronteiras chinesas abarquem a Manchúria, a Mongólia Interior, o Turquestão Oriental e o Tibete, que é a que fecha a parte oeste ali, que fecha a parte oeste da China? Tibete, Turquestão Oriental e a Manchúria, tá? A Mongólia Interior é a Manchúria, passando por Xinjiang, tá bom? As próprias estratégias econômicas e diplomáticas dos governantes chineses de hoje apontam para uma concepção do país que ultrapassa em muito a extensão territorial, mesmo nos períodos Tang e Grande Qing. Tá? Então, assim, hoje a expansão chinesa, visualizada aí naquela solução chinesa, ela está fazendo com que os caminhos para a China sejam abertos, no sentido de fazer com que ela seja muito maior ainda do que os períodos mais áureos dela que ela teve no passado. Tá bom? A China, né? Aí uma consideração de Kaplan bem interessante sobre essa questão da solução chinesa, né? Que eu estou falando aqui de solução chinesa o tempo inteiro, mas a China, titã demográfico, com a economia mais vibrante do mundo nas últimas 3 décadas, vem, ao contrário da Rússia, ampliando sua influência territorial muito mais por meio do comércio do que pela coação. A geografia indica que, ainda que o caminho percorrido pela China rumo ao poder global cada vez maior possa não ser linear, né? Porque você tem ali um desarranjo socioeconômico ainda na China, como cometer nas etnias, acertar questões internas, né? O Kaplan garante que a China vai ser o centro da geopolítica mundial nos momentos vindouros. Tá? Então, essa questão da solução chinesa, por meio do avanço pelo soft power,
a questão do domínio das infraestruturas nos países onde ela chega, né? O capital chinês ele vem em grandes quantidades ali e realmente toma o poder de maneira branda. Isso aí vai ser ali uma coisa cada vez mais marcante aí no século XXI, tá? Vai ser uma marca do século XXI, segundo a tese de Kaplan, tá bom? Aí entra uma questão que já foi cobrada na prova, né? na prova do ano passado, e que vale a pena a gente visitar esse conceito mais uma vez, que é essa questão da solução chinesa, né? Versus o aspecto missionário americano, tá? Aquela coisa do sonho americano. Então, assim, os Estados Unidos tem a tendência, na hora de se expandir para outros países, né? Trazendo um viés mais missionário, né? Aquela coisa da liberdade individual, da democracia, tá? da questão dos direitos do homem, tá bom? Aquela coisa assim mais voltada para bens de consumo, tá? Então a gente nota assim, por exemplo, que as grandes empresas americanas vão bem nessa ideia dos bens de consumo, né? A gente vê as grandes Amazon, Apple, né? Possui muito essa preocupação aí com bens de consumo. E a China não, a China tem a solução chinesa, ela passa por um avanço mais soft power, tá? Uma coisa assim, avanço por meios econômicos, tá certo? Tomando conta da infraestrutura do país, fazendo aquela ideia de você aproveitar ali as possíveis cooperações que você pode gerar com esse país que ela vai se relacionar, para que ela possa entregando infraestrutura e com isso dominando de maneira ali soft, de maneira ali branda ali aquele país, né? Mas exerce o domínio, de fato, e em troca consegue insumos, consegue aspecto da energia, né, que ela tanto precisa, né, para poder manter a sua prosperidade, manter o seu crescimento, né, dentro de margens que o poder político chinês entende como sendo adequado dentro do processo, né, da quantidade de pessoas que a China tem, né? Então, assim, a gente vê que se a China começar a crescer menos do que determinado limite, ela vai começar a regredir, e isso não é a ideia dos governantes chineses, tá? Então, assim, precisa ter pelo menos um crescimento econômico anual de 5% a 6% no ano, para que você mantenha uma taxa de crescimento estável para a China, de acordo com a quantidade de pessoas, o crescimento ali em termos vegetativos, tá? Necessidades energéticas, tá bom? Então, assim, fruto dessa questão toda, então a gente nota claramente essa diferença de vieses, né? Tanto o americano quanto o chinês, isso pode ser cobrado na prova. Tá? Uma outra coisa também que pode ser cobrado nesse contexto é o fato de que Kaplan chama a China de uma potência hiperrealista. Por quê? Porque a China é um país que tem uma grande preocupação em termos de crescimento do Estado, né? Não abre mão daquela coisa realmente de o Estado estar à frente de maneira pioneira, mas ao mesmo tempo visando, né, a questão de sobrevivência e prosperidade econômica do país por meio de um avanço onde você só exige do país que você se relaciona estabilidade. A verdade é que a China não está muito preocupada se o país que ela tá entrando, está se relacionando, é uma ditadura, se é uma autocracia, se é democracia, se é alguma outra coisa qualquer. A China não está preocupada com isso. O que a China se preocupa é que aquele país tenha estabilidade para poder garantir o retorno de investimento que a China está fazendo ali. É só isso. Tá? Então, isso faz com que, na argumentação de Kaplan, a China seja uma potência hiperrealista. Tá legal? E aí, a gente nota, né, que, baseado nessas argumentações, Kaplan ele coloca que a China, como eu falei, naquele sentido ali, claustrofóbica, né, ela está, assim, perigosamente incompleta, né, a geografia dela, né, porque ela vê que, assim, por ela estar se sentindo muito fechada, ela tem essa necessidade de expansão, ele enxerga que isso também é um grande desafio para a China, tá certo? Então, vamos começar a analisar algumas coisas ali no entorno estratégico da China, tá? Primeiro, ele chama a atenção da Mongólia Exterior. A Mongólia Exterior é onde hoje se encontra a Mongólia, tá? E aí, ele fala que
a dominação da Mongólia pela China tem a tendência de ser muito mais em termos econômicos e de infraestrutura do que por meios militares. Aliás, essa é uma característica da China para quase todos os países que ela vem se relacionando. Já vi só tem uma pequena exceção para isso. Mas, no geral, é sempre por aquele efeito globalizante, tá? Avanço pelo sistema financeiro do país, domínio da infraestrutura, tá? De forma a você fazer com que haja uma relação de dependência branda com aqueles países que a China se relaciona, tá certo? Mas ele coloca também que existem algumas situações que podem subverter esse ideal aí, esse plano chinês aí para a Mongólia. O primeiro deles é a exposição de pontos fracos peculiares a estados multiétnicos, tá? Então, assim, tem essa primeira questão, né? Então, a Mongólia como um estado ali multiétnico e tem essa questão, essa dificuldade aí, tá? A outra é o recente desenvolvimento econômico acelerado da Mongólia, tá certo? Que vem atraindo muitos investidores ao redor do mundo, tá? A Mongólia tem tido um desenvolvimento bastante grande, né? E isso também está atraindo olhares de outras nações, e isso também pode estar dificultando ali os planos chineses, tá bom? Então, isso pode ser uma coisa que pode ser perguntada em prova, tá? Com relação ao avanço da China pela Mongólia exterior. Agora, com relação ao Oriente Russo, né? Aquela área ali de Vladivostok, né? Ali pela Manchúria. A gente vê que também ali acontece um avanço por meio de soft power, né? Os chineses estão transpondo a fronteira ali muito em termos econômicos, tá? A gente vê ali um avanço ali pelo fato dali ser um vazio demográfico, né? A população, como eu falei, da Rússia, ela está mais concentrada no oeste, então ali você tem um vazio demográfico grande que a China acaba aproveitando, né? A China como um colosso demográfico, né? Ela acaba avançando ali naquela área ali, e aí isso pode ser um perigo aí para a Rússia, tá? Então, nessa parte aí, tá? Isso aí vem acontecendo já há muito tempo. A gente vai, por exemplo, notando que aquela ideia do Brezhnev, já na década de 60, quando ele propôs ali um equilíbrio, né? E começou aquela segunda fase da Guerra Fria, que eu falei da detente, né? A gente vê claramente que uma das ideias de Brezhnev era aliviar um pouco a tensão ali no leste europeu, tá? Para poder transferir um pouco de energia, né? De olhar um pouco mais ali, a Rússia olhar um pouquinho mais lá para o leste, lá para o Oriente, tá bom? Então mais ou menos por aí, tá bom? Depois também ele faz um comentário que é interessante, ainda falando sobre essa relação aí do interior, né, ali, que essa capacidade, né, desse colosso, né, Rússia, China e Estados Unidos, né, uma das possibilidades de se frear o avanço chinês no mar, né, esse avanço do poder naval chinês, é essa questão das dificuldades ali para estabilizar o interior, tá? Então, ele conjectura, né, o Kaplan conjectura que uma possível relação, né, de proximidade da Rússia com os Estados Unidos, fazendo com que haja um exercício de influência marcante ali no centro da Ásia, possa deslocar a energia, né, da China para aquela área. E isso vai acabar desfocando a China do aumento do seu poder naval ali, principalmente ali no mar da China Meridional. Tá? A gente vai comentar sobre isso aí na frente. Ele comenta isso aí, ele chama do reino do meio. Na verdade, China, né, quer dizer reino do meio, né? A etimologia China, se você traduzir ali do chinês, quer dizer reino do meio. Tá? E aí, algumas vezes durante o livro, Kaplan se refere à China como reino do meio. Tá? É só por causa disso. Tá bom, pessoal? Tá? Então, tem essa questão aí que, assim, paradoxalmente, o futuro da China no mar depende das relações no interior, tá? De como é que se dá essa relação no interior. É bom de prestar atenção nesse caso aí, tá bom? Agora, especificamente com relação a Xinjiang, né? A gente sabe que ali Xinjiang é o lar, né, de minorias, né, que são anti-chinesas, né, étnicas, principalmente ali uigures, né? E que aí acaba se unindo depois ali, né, fechando com o Tibete, que também tem uma etnia ali também anti-chinesa, tá? Então, assim, são duas etnias que possuem um peso considerável e que não são muito alinhadas, tá, com a China.
Aí esse é um grande desafio, tá, para a China para o século XXI, em termos de estabilização do interior dela, para ela conseguir se projetar melhor para o exterior, tá bom? Ele comenta, inclusive, que aos olhos de Pequim não há outra opção senão o controle chinês dos planaltos contíguos. Que planaltos contíguos são esses? São essa área que une o Xinjiang até a chegada no Tibete ali, tá? Então não tem como ser diferente, tá? E a Rússia, desculpa, a China, ela, assim como a Rússia trava aquele embate ali no avanço para a Sibéria, né? A China também trava o seu embate pessoal ali no avanço para o oeste ali, em direção aos planaltos contíguos ali, que são lidos pelo deserto de Gobi, tá bom? E aí, isso aí pode acabar brecando um pouco o desenvolvimento chinês, porque a China, naquela ideia de sempre estar buscando por energia, aquela busca sedenta de energia da China, né? Isso pode tirar um pouco de energia da China, tá bom? Essa questão com o Xinjiang, com o Tibete, tá? Uma coisa interessante com relação ao Tibete é que durante muito tempo ela ficou um pouco ali esquecido, né? Mas ao longo dos anos, aí, dos últimos tempos, tem se tornando cada vez mais claro essa rivalidade da Índia com a China no Tibete, tá? Porque durante muito tempo a geografia ela afastou essas duas civilizações, né? Então o Himalaia ali no meio fez com que de um lado ficasse mais ao sul ali os hindus e ao norte a China, tá? A própria religião budista, né, que nasceu na Índia, acabou depois migrando para a China e foi totalmente esquecida na Índia, tá? E aí você vê a influência da geografia nesse sentido. Só que hoje, né, com armas de grande projeção, né, o aumento ali das tensões nas fronteiras, essa questão da energia, a questão também das reservas de água. A gente sabe que o Tibete é a maior reserva de água doce do mundo, né? Você tem ali os gelos eternos ali do Tibete ali, que são verdadeiros reservatórios de água doce ali. Então, assim, é uma região muito, muito estratégica, tá, para ambos os países. E a China não está disposta a abrir mão, tá, do Tibete. Ela não vai fazer isso. A gente viu há pouco tempo aí algumas escaramuças aí que tiveram entre militares aí chineses e indianos, tá? Aquela é uma área de fronteira que não pode ser utilizado armas, né? E aí a gente viu soldados ali indianos e chineses brigando ali na faca, né? E isso aí mostra aí essa instabilidade que estava ali meio que esquecida, mas ela existe, tá? E o Tibete está nesse contexto aí, tá bom? Então é bom a gente olhar o Tibete sob essa perspectiva aí. Isso pode ser cobrado pelos recentes problemas que teve aí com relação ao Tibete aí, tá? Então isso pode ser cobrado aí na prova, tá bom? Outra questão também que está associada a isso lembrando, né, o Tibete é o verdadeiro lar de Dalai Lama. O Dalai Lama se refugiou na Índia, e aí a China teme agora com essa sucessão de um novo Dalai Lama ali, sobre essa questão da sucessão do Tibete, tá? E aí, só esse detalhe. Agora falando do Nepal, né, a gente sabe, ele fala que o Nepal é um estado que tem a tendência, né, pelas teorias de Capra, de se extinguir, né? É um estado que 85% da sua população é rural, é um estado que não exerce influência sobre a sua população, as fronteiras elas são meio que abertas, tá? Então, assim, ele coloca que, na verdade, o Nepal é meio que um estado tampão, tá? Ele funciona como um estado tampão, e a China vem cada vez mais lançando seus tentáculos sobre o Nepal, tá? E aí é óbvio que a Índia não vai deixar barato, tá? A Índia ela vai não vai deixar que isso aconteça, tá? Porque ela sabe que ali existem influências ali também indianas, certo? Então, assim, pelo norte a gente viu, né? Então, Nepal, Tibete, ali Xinjiang, a Mongólia, Manchúria. Então, vimos ali esses desafios que a China tem aí nessas áreas, tá bom? Então, ela está praticamente cercada, então por isso ela tem necessidade de se expandir sobre essas áreas aí, tá certo? Agora, vamos falar um pouco mais do sul, né? Do sul da China. A gente viu que a China ela nasceu mais para o norte, né? Mas a gente começou a ver também que para o sul, essa expansão para o sul em si, a região do sudeste asiático principalmente, ela não foi tão complicada porque ali não existe grandes barreiras naturais, né? Ali você tem
uma região de floresta equatorial, e ali o avanço chinês ele começou a acontecer de uma forma um pouco mais tranquila, né? A gente vê, por exemplo, o caso de Mianmar, né? Que é o maior e principal dos estados do Sudeste Asiático, né? Então, a gente sabe que Mianmar tem uma grande abundância de petróleo, né? Então, é um estado que vale a pena ser considerado, né? E a China vem gerando influências do estilo soft power com o Mianmar, tá? E também isso pode gerar alguma certa influência da China na área. Bom, com relação a Malásia e Singapura, tá? A Malásia, ela acabou se islamizando, né, ao longo do tempo, né, assim como a Indonésia, tá? E isso aí levou a saída de quase 1 milhão de chineses da região da Malásia, tá? Mas, em termos econômicos, a verdade é que a Malásia está cada vez mais debaixo do guarda-chuva da China. Naquele avanço também soft power, a China também vem avançando na Malásia, tá? E a Malásia ela adquire um papel bem central ali para a China, tanto a Malásia quanto a Indonésia, porque ali é a área do Estreito de Malaca, né? E o Estreito de Malaca é uma ligação do Mar da China Meridional com o Índico, tá? Que é extremamente importante para o avanço do expansionismo chinês além mar, tá? Então aí também entra nessa ideia aí, tá? Bom, Singapura, a gente sabe que é um dos distritos asiáticos, né? E é óbvio que o capital de Singapura ele está mais associado aos Estados Unidos, tá certo? E isso aí fez com que, por várias vezes publicamente, Singapura já colocasse ali algum pleito para os Estados Unidos para poder ter ali algum tipo de proteção ali, tá? Tanto diplomática quanto militar em relação à China, tá? Então, Singapura é um caso à parte, é meio com um oásis ali, a gente tem que ter atenção com um foco de tensão ali para a China. Com relação à Indonésia, ela vive digamos, uma dicotomia, né? Porque a gente vê aí a Indonésia, que é um grande país islâmico, né? Uma população enorme, tá? E ao mesmo tempo, ela se vê ali ameaçada pela projeção chinesa, como eu falei, por causa daquela questão do Estreito de Malaca, mas, ao mesmo tempo, ela não pode também se alinhar, né, muito com os Estados Unidos, porque senão ela pode estar atraindo a atenção do mundo islâmico por estar sendo ali um país islâmico que está pedindo alguma relação de vassalagem ali com os Estados Unidos. Então, assim, a situação da Indonésia é bem complicada no dia de hoje, tá? É uma coisa complicada aí essa relação com a Indonésia. Mas, assim, o fato é, a Ásia Central, tá, e o Sudeste Asiático é uma área de influência natural da China. Tá? Isso aí tem que ficar claro na cabeça de todos aí. Bom, ficou faltando uma área em particular. A gente comentou sobre o fechamento ali com o subcontinente indiano, falou do Tibete, falou do Nepal, a relação com a Índia, falou do Sudeste Asiático, falou do centro da Ásia, falou de Xinjiang, da Mongólia Exterior, da Manchúria, mas a gente tem uma porção também de terra que é muito importante nesse contexto aí, que é a Península Coreana. Tá? Então, a Península Coreana, a gente vê ali a China se projetando ali pelo mar de Bohai, ali com a Península de Shandong, né? E a Península Coreana abraçando ali a China, né? Digamos assim, né? Gerando ali uma área de grande influência ali da China em termos econômicos, tá certo? E aí ele faz algumas considerações, né? O Kaplan ele considera ali, né, que a Coreia do Norte é um estado tampão, tá? Onde a China exerce uma grande influência, tá? Em termos militares e econômicos. E, na verdade, Kaplan ele coloca que mesmo numa eventual unificação das Coreias, que é é um movimento que, pelo menos, os Estados Unidos têm tentado fazer, né? Tem tentado buscar, no sentido de aumentar um pouco mais a sua projeção geopolítica naquela área ali, que é marcante ali em termos chineses, né? Mesmo com a união da península, ele vê isso com certo ceticismo, porque o fato que mesmo a Coreia do Sul, né, se encontra bastante, com a sua economia bastante ali
imbrincada ali com a China, tá? Também com a economia chinesa. Tá? Então, na prática, essa união da Coreia, né, a união da Península Coreana, também vai acabar favorecendo a China. No final das contas, tá? Acaba que não é um movimento que vai gerar tanta influência assim em termos de modificação do status quo ali na área, não. Tá bom? E aí eu anotei uma questão também que é importante aqui para a reflexão. Assim, com a China fazendo incursões ao Heartland Centro-Asiático de Mackinder, é igualmente provável que ela exerça uma influência significativa sobre o Rhineland de Spikeman, do qual fazem parte tanto o Sudeste Asiático quanto a Península Coreana. Enquanto as cidades-estado litorâneas e as nações insulares, sejam elas de pequena ou grande dimensões, têm necessidade de desenvolver seu poder naval, para uma nação continental e historicamente insular como a China, trata-se, em parte, de um luxo que assinala o desabrochar de uma espécie de império. Tá? Então, ele coloca essa questão para poder abrir essa ideia da projeção naval da China. Tá? A gente vê aí, sob o foco de tensão ali, a questão da projeção naval da China no mar da China oriental e meridional, tá? E aí, até ali, a China também se vê cercada, né? E ela chama essas cercas, né, de cadeias de ilhas, né? Então, até nisso aí ele chama atenção para o fato da China, por ser uma potência terrestre, ela levar esse linguajar terrestre para o mar também, né? Então, essa coisa de cadeia de ilha é bem ali raciocínio de círculos concêntricos ali terrestres, né? Então, ela vê que ela está travada, né, por essas cadeias de ilha. Então, a gente vê ali a Península Coreana, com ali Hokkaido, né, no Japão ali, mas botando também ali a área de Taiwan, né, que para os Estados Unidos é um porta-avião inafundável para se projetar para a China, né? As Filipinas, aí você vai descendo um pouco mais para o sul ali, e sai ali pela área ali do Sudeste Asiático, né? Então, assim, é uma área onde, basicamente, a China se encontra cercada, tá? Então, o poder naval chinês ali está cercado naquelas áreas ali, tá bom? Chamado de primeira cadeia de ilhas, tá bom? E aí é que a gente vê o detalhe, né? Porque até agora, o que foi marcante, aqui que eu venho comentando, é esse avanço da solução chinesa por meio do soft power, né? Só que, especificamente com relação a essa questão do avanço do poder naval, a China vem colocando uma cara extremamente agressiva, tá? Ela vem utilizando ali não só de questões claramente do hard power ali para se contrapor à influência americana ali na área, tá? Que na visão dos chineses vai de encontro aos interesses, né, chineses, e também algumas coisas ali mais escondidas, tá? Então, assim, do tipo camuflagem de barcos costeiros aí para você estabelecer uma milícia marítima, tá? Sob uma tentativa de proteção ali do direito marítimo, tá? Internacional, tá? Então, você vê assim, uma série de movimentos, né, bem estranhos aí da China, tá certo? Então, assim, aquela própria questão das ilhas Senkaku, né, é uma coisa importante, né, aquela luta ali com o Japão, né, para influência, o estabelecimento de diversas infraestruturas marítimas ali no mar da China Meridional por parte da China, tá? E tudo entra nesse mesmo engodo, tá bom? E aí ele comenta o seguinte: a marinha chinesa enxerga problemas e frustração no que chama de primeira cadeia de ilhas, que vai de norte a sul, desde lá do Japão até ali as Filipinas, Indonésia e Austrália. Tá? Todos esses lugares, a exceção da Austrália, são potenciais pontos de deflagração de conflitos. Tá? Isso é importante. Isso vai dominar a tônica das instabilidades do século XXI naquela área ali. Tá? Então ele coloca, por exemplo, o colapso da Coreia do Norte, tá? Ou uma guerra intercoreana, uma possível disputa por Taiwan junto aos Estados Unidos, atos de terrorismo e pirataria que poderiam impedir o acesso de frota mercante da China ao Estreito de Malaca, tá? Que é aquele que eu falei, aquele ponto de passagem obrigatório ali do mar da China Meridional para o Índico, tá certo? Então, isso pode ser trabalhado em prova, tá? Essas
dificuldades, tá? E instabilidades que vão poder estar existindo, tá? Fruto aí dessa problemática aí, tá bom? Então, assim, ele comenta que uma coisa que deixa os estrategistas navais chineses furiosos, né, essa questão do poder naval chinês estar encurralado por essa cadeia de ilhas, tá? Então, assim, o fato é, a China vem tentando adquirir um pensamento mais expansionista marraniano para seu poder naval, mas, ao mesmo tempo, ela se vê presa por essa cadeia de ilhas, tá? Então, assim, isso aí está gerando uma tensão ali subjacente ali enorme, tá? Que tem como palco principalmente o Mar da China Meridional. Tá? Como eu falei, a China advoga como sendo um Mare Nostrum, né, chinês. Assim como, por exemplo, que eu havia comentado, né, o Império Romano pegou ali o Mar Mediterrâneo, os Estados Unidos pegou o Mar do Caribe, tá certo? Então, tudo isso aí também a China pegou esse mesmo ideário para ela, tá bom? Muito bem. Tratando especificamente de Taiwan, tá? A China refere-se a Taiwan em termos de consolidação de um patrimônio nacional, tá? Da unificação do país para o bem de todos de etnia chinesa. Tá? Então, geopoliticamente, para os Estados Unidos, Taiwan, como eu falei, né, o porta-avião inafundável, né, a partir do qual ele pode exercer poder, né, na China, ou seja, é um ponto de clara vantagem estratégica em relação à China, tá bom? Então, assim, o fato é que, se, por exemplo, esse ideário que existe por trás dessa historinha, né, de unificação da etnia chinesa, se de fato a China ela assumir o controle de Taiwan, ela vai exercer um domínio muito perigoso sobre o Pacífico, porque a partir de Taiwan ela vai ficar muito mais fácil para ela se projetar pelo Pacífico. Tá? Então, o que tem por trás aí dessa questão do domínio de Taiwan é algo, em termos de jogo de poder mundial, muito grande e que a gente tem que prestar atenção, tá certo? Bom, como eu falei, no Mar da China Meridional, né, é considerado aquele Mare Nostrum chinês, né, é bom de ter noção de que 1/3 de todos os itens comercializados transportados pelo mar no mundo passam pelo Mar da China Meridional. 1/3. Tá? Então, é algo assim digno de nota, tá? E que não por acaso é um foco de tensão aí, tá bom? Bom, e como é que os Estados Unidos, ele enxerga, isso pode ter questão de prova, tá? Como é que os Estados Unidos enxerga o equilíbrio de poder nessa área? Como é que ele pode contrabalançar o poder naval chinês a fim de frear essa expansão militar, né, mais agressiva da China, principalmente ali no Mar da China Meridional? Existem 2 pontos aqui que se traduzem numa estratégia, tá? Que é a presença regional em potencial, e meio que uma reedição da esquadra em potência, tá? Mas em termos de presença naval, né, regional e potencial por meio de meios navais e aéreos, tá? E essa presença regional e potencial seria logo depois do horizonte. Então, seria basicamente assim, os Estados Unidos estariam utilizando bases estrategicamente posicionadas na Oceania, por isso que é logo depois do horizonte, né, logo após o horizonte, para dali, se for o caso, poder rapidamente concentrar forças para agir numa eventual ofensiva em relação à China, tá certo? Então, isso pode ser colocado, né, como é que os Estados Unidos visualizam essa contraposição em termos de equilíbrio de poder com a China, tá certo? Então, isso é algo interessante, tá? Presença regional e potencial logo após o horizonte, tá bom? Isso aí por quê? Porque a gente está tentando aí buscar uma ideia de que, na visão de Kaplan, né, essa contraposição americana geraria ali um aspecto dissuasório, né, grande, por meio de movimentações críveis, né, de credibilidade. Não por acaso aí aconteceu, por exemplo, aí tem 2, 3 dias atrás, né, hoje é dia 20, então a gente vê, por exemplo, um exercício que aconteceu, né,
no mar da China Meridional com 2 CVNs americanos, né? 2 strike groups americanos ali fazendo exercício no mar da China Meridional. Tá? Então, isso aí é basicamente um power demonstration ali para a China. E tudo vai ser, China, segura aí tua onda aí, porque aqui mando eu ali. Bom, vai devagar com esse teu expansionismo aí mais agressivo, porque senão eu vou segurar. Tá certo? Mas, de fato, e a gente vai ver isso aí quando a gente falar de Índia, a China vem logrando êxito se expandir. Tá? Utilizando, em princípio, soft power, ela vem trazendo ali algumas ideias, ali, por exemplo, aquela coisa da nova rota da seda, né? Aquela coisa do One Belt, One Road, né? Fazendo ali um avanço terrestre, né? Por meio de oleodutos, gasodutos ali, que avançam ali pela Ásia e vão até o centro da Ásia, como também rotas marítimas, né? Que passam ali pelo Mar da China Meridional, Estreito de Malaca, e vai até ali o Índico e pega a costa oriental da África. Tá? Então, a gente vê ali o domínio chinês saindo desde lá do Mar da China Meridional e Oriental, indo até os confins do Índico. Tá? Então, numa estratégia que os chineses vêm fazendo de domínio de infraestrutura por meio de portos, avanço em termos econômicos, sistema financeiro, tá? Soft power. Tá? Isso vem fazendo a Índia se sentir ameaçada. Tá? A gente vai falar isso aí quando for falar da Índia, mas que a Índia vem também buscando se contrapor a isso, tá? Nessa expansão chinesa. Alguns teóricos americanos vêm chamando essa ideia política estratégica chinesa de avançar, como eu venho falando, de estratégia do colar de pérolas, tá? Que vem botando ali pérolas, né, que são bases estrategicamente posicionadas, né, bem ao estilo mahaniano, né, em diversas posições ali de interesse estratégico para a China, tá certo? Então, cada vez mais a China vem buscando essa ideia de expansionismo para responder ao seu crescimento cada vez mais acelerado, em termos mesmo, em que pese o fato desse crescimento ter diminuído nos últimos tempos, né? Isso vem comparativamente ao resto do mundo, isso vem sendo assim muito grande esse crescimento chinês, tá? Então a gente nota aí claramente que a China ela vai continuar expandindo, que pese esse power demonstration que eu falei aí americano, tá? Então a gente tem que estar de olho, é algo que é complicado e que vai ainda gerar muita tensão aí para o século XXI. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai citar aí a questão da Índia e como é que ela se envolve nisso tudo aí, tá bom? Então, no vídeo aí até o próximo vídeo aí quando a gente vai falar da Índia.